É quase impossível expressar o quão terrível é a história que estou prestes a contar. Mas eu posso dizer que experimentei um pequeno gosto do que esses pilotos passaram no simulador. E estou usando tudo o que eu tenho. E isso realmente me assustou. Esta é a história do segundo acidente com o Boeing 737 MAX. Fique ligado. Um acidente terrível ocorreu na Indonésia em 29 de outubro de 2018, envolvendo um Boeing 737 MAX 8 quase novo da Lion Air. A aeronave desapareceu do radar minutos após a decolagem. Os pilotos transmitiram mensagens sobre problemas de controle de voo antes de mergulhar de nariz no mar de Java, matando todos a bordo. Acabei de lançar um vídeo de 1 hora explicando esse acidente em detalhes e eu recomendo fortemente que você assista a esse antes deste para apreciar completamente a gravidade da história que vou contar agora. Nas semanas e meses após o acidente do voo 610 da Lion Air, muita especulação circulava no mundo da aviação. Uma investigação de acidente completa geralmente demora anos para ser concluída, e até o relatório provisório, que abrange apenas um esboço básico do acidente, pode levar meses antes de ser divulgado. Isso significa que as partes envolvidas, a companhia aérea, as autoridades de aviação e o fabricante da aeronave, têm certo espaço para formar uma narrativa pública sobre o acidente com a ajuda da imprensa, que sempre busca respostas imediatas sobre o que poderia ter acontecido. A Boeing, que havia acabado de lançar o 737 MAX no mercado, foi muito proativa durante aquelas primeiras semanas. No dia 6 de novembro, uma semana após o acidente, a Boeing emitiu um boletim de operações da tripulação de voo para esclarecer o que fazer caso o ajuste do estabilizador começasse repentinamente a ajustar para baixo sem comando. Explicou que este ajuste para baixo poderia ser ativado por exemplo, um sensor de ângulo de ataque com mau funcionamento e o ajuste poderia então durar até 10 segundos. Este boletim foi enviado para todas as companhias aéreas que operavam o tipo e destacou em negrito que essa falha só poderia acontecer durante o voo manual. Depois, explicou que esse ajuste poderia ser interrompido e revertido usando entradas normais de ajuste elétrico e que, se a falha persistisse, a mesma coisa não poderia acontecer novamente 5 segundos após a última entrada de ajuste do piloto, até que os interruptores de corte fossem movidos para o corte como parte dos itens de memória para um estabilizador descontrolado. Agora, este boletim será extremamente importante para esta história, então eu quero novamente chamar sua atenção para a redação nele. Uma condição de falha do ângulo de ataque que pode ocorrer apenas durante o voo manual e que poderia ser resolvida usando a lista de verificação não normal do estabilizador descontrolado. Por volta do momento em que este boletim foi divulgado, informações da investigação em andamento da Lion Air também vieram a público e apontaram para vários erros cometidos pela equipe operacional. Também mostrou que outra equipe conseguiu pousar a aeronave com segurança no dia anterior com exatamente o mesmo defeito. Isso logo levou a uma narrativa na imprensa de que o acidente foi causado principalmente por erro do piloto e má manutenção e que, portanto, não havia nada fundamentalmente errado com o design do 737 MAX. O consenso era que se esses pilotos tivessem sido mais bem treinados e seguido a lista de verificação não normal, teriam resolvido o problema. Claramente, isso foi uma simplificação exagerada da verdade e um exemplo perfeito de como a especulação prematura após um acidente pode ser bastante prejudicial. Mas essa narrativa provavelmente se adequou bem à Boeing. Erro do piloto é um diagnóstico abrangente e justo com a equipe da Boeing. Na época, a maioria dos pilotos profissionais, incluindo eu, pensava o mesmo. Sem compreender totalmente o ocorrido na cabine de comando, parecia estranho que os pilotos não tivessem executado de imediato os procedimentos de memória para o estabilizador descontrolado, quando a aeronave estava claramente se inclinando para frente contra a vontade deles. E como vários artigos daquela época também apontaram, essa era a posição pública inicial da Boeing também. Mas, nos bastidores, muitos pilotos e sindicatos de pilotos começaram a fazer algumas perguntas bastante difíceis para a Boeing. Como esse poderoso sistema de aumento de características de manobra foi incluído no projeto da aeronave sem ser destacado nos manuais dos pilotos?
Agora, antes de prosseguir, percebo que talvez nem todos vocês tenham visto meu vídeo sobre o primeiro acidente MAX. Então agora farei uma breve revisão dos sistemas para garantir que este vídeo faça sentido. O Boeing 737 MAX foi criado como uma reação à família A320neo da Airbus, que foi equipada com motores maiores e muito mais eficientes. Mas o problema para a Boeing era que o 737 estava muito mais baixo, próximo do chão, dificultando equipá-lo com motores maiores semelhantes. Alguns podem perguntar por que não fazer o trem de pouso um pouco mais alto, o que é uma boa pergunta. Na verdade, as maiores versões do MAX realmente têm um trem de pouso um pouco mais alto, mas a dificuldade técnica em conseguir isso enquanto ainda os fazia caber no mesmo compartimento de roda era extremamente alta. E além disso, a família Boeing 737 também é certificada com saídas de emergência sobre a asa sem escorregadores, já que está tão perto do chão. Então simplesmente não pode ser feito muito mais alto sem algumas mudanças sérias no design. Os engenheiros da Boeing instalaram os motores CFM LEAP-1 Bravo maiores mais à frente e um pouco mais alto que na versão anterior, o 737NG, para resolver esse problema. Mas isso gerou alguns novos problemas. Logo se descobriu que esses motores maiores, com capotas ligeiramente achatadas, poderiam, em certas circunstâncias, começar a produzir um pouco de sustentação, atuando em torno do eixo de arfagem da aeronave. Então, se fosse pilotado em ângulos de ataque altos, esse momento significava que o MAX não se comportaria exatamente como o antigo NG tinha feito, e isso simplesmente não estava bem. Para contrariar isso, os engenheiros da Boeing adicionaram um software ao sistema de ajuste de velocidade do MAX, que apenas em circunstâncias específicas, com a aeronave pilotada manualmente em ângulo de ataque alto e flaps levantados, ajustaria o estabilizador horizontal em uma direção de nariz para baixo por um tempo. Isso contrariaria o momento de nariz para cima dos motores e simularia a sensação do antigo 737. O suficiente para pilotos da variante anterior voarem o MAX sem treinamento em simulador. O problema, no entanto, foi que durante o desenvolvimento do MAX, a Boeing fez várias suposições sobre como os pilotos reagiriam a esse novo sistema se ele apresentasse defeito, e começasse a ajustar para frente erroneamente. Os engenheiros presumiram que os pilotos sentiriam instintivamente o desequilíbrio da aeronave e reagiriam em cerca de 3 segundos, puxando o manche para trás para manter o nivelamento. Em seguida, eles ativariam rapidamente o ajuste oposto usando seus interruptores manuais, cancelando o efeito do sistema de aumento de características de manobra. Além disso, também se presumia que, se a falha que havia causado a ativação do sistema de aumento de características de manobra persistisse, bem, então os pilotos reconheceriam que o estabilizador estava agindo de maneira estranha e, portanto, passariam pelos itens de memória para um estabilizador descontrolado, o que impediria o sistema de fazer mais ajustes. Agora, tudo isso soava bem na teoria. E se os pilotos realmente reagissem dessa maneira, bem, então a avaliação de ameaça do sistema o categorizaria como maior, o que não era tão ruim e, portanto, permitia que dependesse de apenas um único sensor. Essa categorização também significava que a Boeing não era obrigada a fazer uma análise de árvore de falhas, um estudo mais aprofundado de como essa falha poderia se combinar com outras e afetar potencialmente a tripulação. Isto é realmente importante de entender, porque na verdade explica como o sistema e as suas funcionalidades conseguiram passar desapercebidas pela Boeing e a Agência de Aviação Americana. Durante o desenvolvimento do MAX, as autoridades que a EMCAS tinha sobre o estabilizador descontrolado foi também gradualmente aumentada baseada no feedback dos pilotos de teste da Boeing. Mas esse fato não havia sido devidamente comunicado ou entendido pela Administração Federal de Aviação responsável pela certificação. Tudo isso significava que isso havia levado a um sistema muito poderoso quando não manuseado corretamente e também desconhecido pela maioria dos pilotos que operavam a aeronave, já que não havia sido incluído em seus manuais. Além disso, descobriu-se que se o sistema de aumento de características de manobra fosse erroneamente ativado por uma falha em uma veia de ângulo de ataque, aquelas pequenas sondas que parecem asas na lateral da aeronave para medir o ângulo da aeronave contra o ar que vem. Bem, então,
Sua ativação seria combinada com uma série de outras falhas que poderiam distrair os pilotos de lidar com o sistema de aumento de características de manobra, o que basicamente tornava a suposição de como os pilotos reagiriam à falha nula e sem efeito. Mas como eu disse, ninguém entendeu completamente isso após o acidente da Lion Air, embora alguns pilotos tenham feito algumas perguntas sérias para a Boeing. E um deles era um piloto de gerenciamento muito sênior na Ethiopian Airlines, outro cliente inicial do Max. Depois de ter participado do briefing virtual da Boeing sobre o sistema de aumento de características de manobra em novembro de 2018, ele enviou um e-mail para seu representante da Boeing com algumas perguntas muito relevantes. E porque são tão relevantes em relação ao que estava prestes a acontecer, vou lê-las para você agora. Sua primeira pergunta foi que, de acordo com o briefing, não havia problema com o sistema de aumento de características de manobra no momento do acidente, exceto por ser acionado no momento errado durante o voo devido a um único dado errôneo do ângulo de ataque. Mas então, por que o sistema é projetado de tal maneira que opera dependendo de uma única fonte de dados, especialmente quando tem consequências tão sérias, em vez de interrogar dados de outros sensores de ângulo de ataque? Em seguida, complementou dizendo que qualquer piloto de habilidade média que enfrentasse múltiplas falhas, como neste caso, reagiria às anormalidades dependendo de sua sequência de urgência, começando pelo agitador de controle. Agora, todo o treinamento simulado exigia que, na primeira ativação de um agitador de controle, reagisse-se para conter a iminente parada real. No entanto, é claro que nem todos os avisos de parada são verdadeiros, como no caso do Lion Air 737 MAX envolvido no acidente. Mas após um piloto identificar um agitador de controle como incômodo, o próximo passo seria verificar os itens de memória de velocidade do ar não confiável, não a lista do estabilizador descontrolado. A lista de verificação de velocidade do ar não confiável inclui um agitador de controle incômodo como indicação de leitura não confiável. Não se pode esperar que um piloto coloque os interruptores de corte do trim em corte antes de lidar com os procedimentos acima, exceto se houver orientação clara ou procedimento de referência rápida abordando tal cenário. Por fim, ele mencionou que a terceira pergunta está relacionada à lista de verificação recomendada pelo boletim emitido sobre o sistema de aumento de características de manobra, que é a lista de verificação do estabilizador de pista. A lista de verificação instrui o piloto a colocar o corte do trim de estabilidade nos interruptores de corte somente se a pista persistir após o desligamento do piloto automático, o que não ocorre com o sistema de aumento de características de manobra. O sistema de aumento de características de manobra não ajusta continuamente para baixo. De acordo com o boletim, ele para de ajustar o trim por 5 segundos se os interruptores de trim da coluna de controle forem ajustados na direção oposta. E isso descartará a tentativa de categorizar a falha como um estabilizador descontrolado e, por implicação, o uso dessa lista de verificação. Então, qual é a delimitação entre uma operação normal do sistema de aumento de características de manobra e o estabilizador descontrolado? Agora, como você pode ver, todas são perguntas muito válidas de um piloto que estava preocupado em instruir seus colegas de maneira correta. Especialmente sua terceira pergunta, que destacou que o sistema de aumento de características de manobra não agia como um estabilizador descontrolado, conforme descrito no manual de referência rápida, foi extremamente importante. Então, o que você acha que a Boeing respondeu? Bem, de acordo com o New York Times, na época, este e-mail desencadeou uma série de discussões internas na Boeing sobre o que eles podiam e não podiam dizer, já que o acidente da Lion Air ainda estava sob investigação. Na resposta final, a Boeing se recusou a responder as 2 primeiras perguntas, citando a investigação em curso. E na resposta à terceira, eles basicamente reiteraram as informações do boletim da tripulação enviado semanas antes, afirmando que, em todas as fases do voo manual, espera-se que as tripulações de voo usem procedimentos normais de ajuste para eliminar forças de controle indesejadas. Agora, deixo a seu critério decidir se essa resposta foi útil ou não. E nós, é claro, nunca podemos realmente saber se uma orientação melhor aqui teria impactado no que estava prestes a acontecer. Mas eu posso te dizer uma coisa, e é que os investigadores do relatório final certamente pensaram assim. Agora chegarei ao voo real muito em breve, mas outra coisa sobre a qual não falei muito foi o tipo de treinamento que foi oferecido aos pilotos que iriam pilotar o Max.
A estratégia comercial da Boeing para essa nova variante do 737 MAX era permitir que os clientes existentes transitassem seus pilotos sem necessidade de treinamento em simulador. Veja, agendar pilotos para treinamento em simulador, mesmo que seja apenas por algumas horas, é um pesadelo logístico que requer tirá-los da escala, transportá-los para um centro de simulador e, às vezes, também fornecer hotéis e refeições para eles. E como os pilotos da Airbus poderiam ir direto para a família Neo após terem apenas algum treinamento teórico, isso era o que o departamento comercial da Boeing agora queria fazer com o MAX também. Vários e-mails internos da Boeing mostram que essa estratégia era considerada super importante. Tão importante que superou pedidos diretos das companhias aéreas para fornecer treinamento em simulador para seus pilotos, pois poderia criar precedentes perigosos para outras autoridades de aviação a seguir. Isso significava que o treinamento de diferença original que os pilotos receberam incluía apenas algumas horas de autoestudo usando treinamento baseado em computador. O treinamento baseado em computador era basicamente algumas horas em um iPad, onde o sistema de aumento de características de manobra e suas funções nem sequer eram mencionados. Mas, pelo menos, a Boeing havia lançado aquele boletim operacional da tripulação de voo em novembro de 2018. Então agora, todos que operavam o MAX sabiam sobre esses possíveis problemas de ajuste e que os itens de memória do estabilizador descontrolado com algum ajuste oposto fácil resolveriam o problema, certo? Bem, isso nos leva ao Aeroporto Internacional Ball de Addis Ababa, na Etiópia, na manhã de 10 de março de 2019. O dia estava se formando muito agradável, com poucas nuvens, ventos leves do nordeste e temperatura próxima dos 13 graus Celsius. Os pilotos do voo 302 da Ethiopian Airlines chegaram cedo ao aeroporto e começaram a revisar os documentos pré-voo, como de costume. O voo iria levá-los para Nairobi, no Quênia. E além dos dois pilotos, também estavam programados 5 membros da tripulação de cabine e um oficial de segurança de voo. Com tempo e rota favoráveis, após solicitarem o combustível final, os pilotos seguiram o procedimento padrão. Eles informaram a tripulação de cabine sobre as expectativas do dia e pedidos especiais que poderiam ter. O voo era comandado por um capitão de 29 anos, o mais jovem da companhia aérea na época. Apesar da idade, ele acumulou mais de 8.100 horas de voo, sendo pouco mais de 4.000 no 737 NG e 103 horas no MAX. Seu histórico de treinamento era excelente, com feedbacks positivos de instrutores e colegas. Um piloto estelar, em outras palavras, que provavelmente foi como ele conseguiu se tornar um capitão em uma idade relativamente jovem. Junto com ele estava um primeiro oficial de 25 anos. O oficial era consideravelmente menos experiente. Ele se formou na própria academia de treinamento da Ethiopian Airlines no ano anterior e só foi liberado para voar na linha em dezembro de 2018, 3 meses antes dos voos. Isso significava que ele tinha apenas pouco mais de 360 horas de experiência total, com a grande maioria dessas 207 horas tendo sido voadas no MAX e todas essas horas nos últimos 90 dias. Sei que parte do público americano vai se espantar com essa baixa experiência, mas isso é comum na Europa e na África, especialmente se os pilotos foram formados através dos programas de treinamento de voo aprovados pela própria companhia aérea. O histórico de treinamento do primeiro oficial indicava que ele vinha se saindo bem, sem nenhum comentário adverso registrado. Agora, sabemos que ambos os pilotos leram o boletim da Boeing que foi emitido após o acidente da Lion Air. E sabemos disso porque a Ethiopian Airlines enviou o boletim para todos os seus pilotos e conseguiu rastrear que todos o leram através de seus sistemas de TI. A Ethiopian é uma companhia aérea altamente avançada e bem conceituada, com excelente classificação de segurança, reputação pelo treinamento da tripulação, manutenção e qualidade geral. O que é algo que o e-mail que mostrei antes de um de seus pilotos de gerenciamento também parece confirmar. Isso é realmente bom lembrar, pois vai contra algumas das retóricas que circulavam na época sobre as companhias aéreas envolvidas. Ao fim do briefing, a tripulação seguiu junta rumo à aeronave que os aguardava no pátio. Era um Boeing 737 MAX 8 quase novo, que naquele dia só tinha voado por cerca de 4 meses, o que significa que só tinha 1.330 horas no quadro de voo.
Não tinha nenhum problema técnico pendente, exceto que a tomada do carregador do iPad do capitão não estava funcionando corretamente. Mas, como se vê, seus primeiros 4 meses não foram sem problemas. Em dezembro, alguns pilotos relataram que observaram flutuações erráticas temporárias em suas indicações de altitude e velocidade vertical, e que a aeronave também começou a rolar sem motivo quando o piloto automático estava acionado. O Departamento de Engenharia da Etiópia investigou minuciosamente o caso, mas como os problemas eram temporários e transitórios, não estava claro se as falhas haviam sido completamente retificadas. De qualquer forma, esses problemas não reapareceram, mas outros problemas, como aquele com a tomada de energia do lado do capitão, bem como um problema de partida com a unidade auxiliar de potência, apareceram apenas 3 dias antes do voo. Exceto pelo carregador do iPad, todos esses problemas foram resolvidos, mas isso indicou que a aeronave possivelmente ainda tinha algumas falhas elétricas ocultas após sua entrega. De qualquer forma, nenhum dos pilotos que realmente operou a aeronave no dia anterior teve problemas, então o registro técnico estava razoavelmente limpo. Durante o embarque da tripulação, os pilotos decidiram que o capitão seria o piloto em comando no primeiro voo do dia e o primeiro oficial atuaria como piloto monitorando. Então, o capitão começou verificando o registro técnico e depois preparou a aeronave enquanto o primeiro oficial fazia a inspeção externa. Não há muitas informações sobre o pré-voo, exceto que, após o embarque dos 149 passageiros, havia um total de 157 pessoas a bordo, e o peso e o equilíbrio da aeronave estavam dentro dos limites. Além disso, os pilotos calcularam que a configuração de trim para a decolagem deveria ser de 5,6 unidades, o que seria importante, e decidiram usar a potência total de decolagem com flaps selecionados para 5. Eles precisavam de potência total, porque o aeroporto de Addis Ababa está situado a uma altitude de 2,33 metros. Quanto mais alto você está, menos empuxo os motores produzem. Neste caso, eles precisavam de todo o empuxo possível. A transcrição do gravador de voz do cockpit não incluiu a configuração pré-voo, então não sabemos exatamente o que foi dito. Mas isso não importa para essa história. Por volta das 8h25 da manhã, hora local, tudo estava pronto para o empurrão e a partida. Então o primeiro oficial chamou o controlador de solo e recebeu a autorização para prosseguir. Os motores Sleep One Bravo foram iniciados e a aeronave logo taxiava para o ponto de espera da pista 07 direita. A lista de verificação pré-decolagem foi executada conforme os procedimentos padrão, e às 8h36:12, os pilotos receberam autorização da torre de Addis Ababa para se alinhar e aguardar na pista 07R. Neste ponto não havia alertas registrados no cockpit e nada parecia fora do comum. Mas isso estava prestes a mudar em breve. Antes de iniciarmos a decolagem, gostaria de explicar brevemente sobre o sistema de aceleração automática e seu funcionamento durante essa fase do voo. Nós, pilotos, geralmente ativamos o acelerador automático ao alinhar na pista como parte da checklist pré-decolagem. Com o interruptor principal armado, ao apertar os botões toga, o piloto ativa os servos do acelerador automático, aumentando a potência para a configuração de decolagem N1. O piloto que monitora verificará se a configuração está correta e normalmente anunciará isso para que ambos os pilotos saibam que o sistema está funcionando bem. Quando a velocidade ultrapassa 84 nós, o acelerador externo entra no modo de retenção de aceleração, desengajando os servos e mantendo as alavancas de empuxo na posição atual. Os pilotos ainda podem movê-los manualmente, mas esse modo existe para evitar falhas repentinas de retardamento nessa fase crítica da decolagem. O acelerador externo manterá este modo até que a aeronave ultrapasse 243 metros de subida, onde mudará para um modo chamado ARM, semelhante ao retenção de aceleração, mas também fornecendo proteção contra baixa velocidade, podendo adicionar empuxo se uma situação de baixa velocidade for detectada. Mas caso contrário, o empuxo permanece onde está. Em seguida, deve ocorrer a redução automática de empuxo para o empuxo de subida. A altitude para isso pode ser selecionada manualmente pelos pilotos, mas geralmente é ativada quando a aeronave atinge 457,2 metros acima do nível do aeroporto, conforme detectado pelo altímetro do capitão. Durante operações normais, o piloto automático sempre controla o empuxo para os pilotos na decolagem, o que significa que eles normalmente não precisam interferir muito nos níveis de empuxo nessa fase, algo que vale lembrar.
Falando de sistemas automáticos, devo mencionar um sistema de proteção no piloto automático conhecido como reversão de velocidade mínima. Durante a subida e descida na maioria dos modos verticais, este sistema fará com que o piloto automático reverta para a mudança de nível se a velocidade cair para menos de uma vez e meia a velocidade de stall calculada. A mudança de nível então abaixará o nariz para manter essa velocidade mínima, e essa velocidade de stall total é calculada com a ajuda das pás do ângulo de ataque. Finalmente, isso nos leva de volta ao início da pista 07 direita em Addis Ababa. Às 8h37 e 14 segundos, a aeronave estava alinhada, e o primeiro oficial relatou à torre que estavam prontos para decolar. A torre informou para aguardarem, mas após 12 segundos, o voo 302 foi liberado para decolar e seguir a partida Shala 2 Alpha, conforme autorizado anteriormente. O primeiro oficial se prepara enquanto o capitão aumenta o empuxo para 40% N1 e chama de estável. Ele então pressionou os botões toga, o que fez os motores rugirem em empuxo de decolagem, e o primeiro oficial respondeu verificado N1 toga, enquanto a aeronave começava a acelerar na pista. Durante a decolagem, o primeiro oficial verificou e anunciou o ajuste correto do empuxo, que foi confirmado pelo capitão. Tudo normal até agora. Quando a aeronave acelerou além de 80 nós, o primeiro oficial anunciou isso junto com a manutenção do acelerador, indicando que o sistema de aceleração externo funcionava como esperado. 18 segundos depois, o chamado automático V1 pôde ser ouvido, seguido pelo primeiro oficial chamando para rotacionar, e 8 segundos depois, taxa positiva, indicando que a aeronave estava no ar e o trem de pouso poderia ser recolhido com segurança. O capitão pediu para levantar o trem de pouso, e o primeiro oficial reconheceu o pedido, movendo o pequeno nível do trem de pouso para cima. Mas foi até aí que eles chegaram usando procedimentos normais. Porque no lado esquerdo da aeronave, algo agora havia acontecido. Desconhecemos os detalhes. A causa pode ter sido uma colisão com um pássaro ou uma falha repentina na fiação do sensor de ângulo de ataque do capitão. Mas sabemos que quando o trem de pouso subiu, a luz de advertência principal de repente se acendeu, mostrando antigelo no painel do primeiro oficial e aquela alavanca alfa esquerda no painel superior. Mas o primeiro oficial só teve tempo de gritar: atenção principal, antigelo, antes do caos começar. O mau funcionamento do elemento de aquecimento na alavanca do ângulo de ataque à esquerda afetou os valores transmitidos para o módulo de dados de ar à esquerda e as unidades de referência inercial de dados de ar da aeronave. Inicialmente, essa indicação diminuiu ligeiramente antes de subir violentamente para um valor de 74,5 graus, que deveria ser comparado aos 15,3 graus da alavanca do ângulo de ataque à direita. O adiru esquerdo interpretou imediatamente isso como um aumento massivo do ângulo de ataque e, portanto, um possível stall. As barras vermelhas e pretas do barbeiro surgiram no display de voo do capitão, ativando o agitador de manche, causando um enorme barulho no cockpit e assustando os pilotos. Devido a esses sinais defeituosos da van esquerda, o adiru esquerdo agora também começou a corrigir a velocidade e a altitude no display do capitão, que agora mostrava valores mais baixos do que os do lado do primeiro oficial. Isso deveria ter levado a avisos de discordância de altitude e indicador de velocidade do ar nos displays do piloto, mas curiosamente esses avisos não foram registrados no gravador de dados de voo, nem foram mencionados pela tripulação. É possível que os avisos tenham surgido, mas foram ignorados pelos pilotos ocupados em verificá-los por precaução. Veja, nós humanos somos bastante bons em registrar mudanças à nossa frente, como um aviso aparecendo em uma tela, mas somos muito piores em perceber uma mudança em uma cena que aconteceu enquanto estávamos olhando para outro lugar. Por isso, a maioria de vocês não notou que a iluminação de fundo do meu escritório mudou de branco para azul, ou que minha xícara é diferente. De qualquer forma, o capitão agora, provavelmente em resposta ao agitador de manche, diminuiu sua inclinação do padrão de 15 graus para cerca de 8 graus e também ajustou a aeronave para essa nova atitude. A resposta imediata a um aviso de stall deve ser executar a manobra de escape de aproximação a um stall. Mas, dado o fato de que o agitador de manche só foi ativado do lado esquerdo e que sua velocidade indicada estava boa para a atitude que ele estava voando agora, mesmo estando dentro da pose do barbeiro,
essa resposta do capitão de apenas inclinar levemente para baixo teria sido totalmente lógica. Os valores corrompidos do ângulo de ataque passaram a afetar também o diretor de voo, fazendo as barras de inclinação sumirem temporariamente. Elas então voltariam e desapareceriam várias vezes nos próximos minutos. Conforme os procedimentos operacionais padrão etíopes, o piloto automático poderia ser ativado a partir de 400 pés de altitude, mas isso não deveria ser feito se houvesse suspeita de uma parada. Mas mesmo com o stick shaker ainda ativo aqui, o capitão agora tentou 2 vezes acionar o piloto automático enquanto gritava comando. Mas, em resposta, ele só recebeu o aviso de desconexão, possivelmente porque ainda estava aplicando um pouco de força em seus controles e logo em seguida, frustrado, gritou: "O que está acontecendo?" Então, por que ele estava tentando tão desesperadamente ativar o piloto automático? Bem, não podemos ter certeza. Talvez ele apenas quisesse reduzir a carga de trabalho e ter uma visão melhor da situação. Mas também há a possibilidade de que ele tenha reconhecido os sinais de uma falha no ângulo de ataque. E você se lembra do que o recente boletim da Boeing disse sobre isso? Sim, a redação era: a Boeing gostaria de chamar a atenção para uma condição de falha no ângulo de ataque que pode ocorrer apenas durante o voo manual, escrito em negrito. Então há uma pequena chance de ele ter pensado que acionar o piloto automático poderia potencialmente resolver o problema. É por isso que é tão importante formular cuidadosamente esse tipo de documento. Enquanto a aeronave subia pelos 121,9 metros, o diretor de voo voltou subitamente e os botões LNAV e VNAV se acenderam. O capitão continuou pilotando manualmente, equilibrando a aeronave com interruptores de ajuste elétrico, e pediu ao primeiro oficial para contatar o controlador, o que foi feito. Ele relatou que seguiam a partir da Chala 2 Alpha, cruzando 2.561,9 metros, apenas 228,8 metros acima do solo, subindo para o nível de voo 320. Porém, eles ainda não comentaram sobre os problemas que estavam passando. A altitude mostrada no lado do primeiro oficial era de 2.561,9 metros, mas no lado do capitão estava cerca de 121,9 metros mais baixa. Essa é a altitude da qual o sistema de aceleração automática recebia suas instruções. O capitão provavelmente selecionou a opção de seleção de rumo em vez de LNAV como modo de rolagem, mantendo o rumo da pista de 0,72 graus no MCP. Isso é consistente com a maioria das técnicas de gerenciamento de falhas, que incluem voar em linha reta em caso de uma grande falha, em vez de seguir a partida padrão por instrumentos. Isso deve reduzir a carga de trabalho e ajudar os pilotos a se concentrarem em pilotar, navegar e se comunicar, que são as coisas realmente importantes em situações como esta. O piloto automático de aceleração foi acionado conforme o altímetro do capitão subia através de 243 metros. Ao passar em 305 metros, o capitão acionou o piloto automático, que começou a seguir o rumo selecionado e o VNAV em inclinação. Mas isso foi breve. Lembra do que eu te disse sobre as reversões de velocidade mínima e como o piloto automático reagiria se um stall iminente fosse sentido? Como a VANI do ângulo de ataque esquerdo fornecia valores defeituosos para o computador do amortecedor de guinada de gerenciamento de stall, ele calculou erroneamente que uma velocidade segura seria muito mais alta acima das barras de barbeiro. Isso fez com que o piloto automático revertesse para a mudança de nível e começasse a inclinar para baixo para alcançar essa velocidade defeituosa, também significando que o piloto automático começou a ajustar para a frente. Esta parte é muito diferente do que aconteceu no voo da Lion Air, mas foi tudo causado exatamente pelo mesmo tipo de falha, e se você viu aquele vídeo, também sabe que isso estava prestes a ficar muito pior. Às 8 horas, 39 minutos e 30 segundos, o controlador de radar identificou o voo 302 em seu radar e lhes disse para subir ao nível de voo 340 e virar à direita para Hudol quando possível. O primeiro oficial repetiu isso e, durante o processo, o gravador de dados de voo registrou várias pequenas oscilações de rolagem e direção. Isso provavelmente ocorreu porque o amortecedor de guincho também foi afetado pela VANI defeituosa, resultando em ativações menores do amortecedor, conforme o design, perto de uma parada.
Porém, é incerto se a tripulação notou isso, pois certamente tinham preocupações mais urgentes. Nesse momento, ainda não haviam mencionado discordância de IS ou altitude, e o gravador de dados de voo também não indicava que esses avisos foram exibidos. Porém, uma ativação unilateral do stick shaker, junto com uma indicação errática de Barber Pole na exibição de voo primário do capitão, certamente sugeriria velocidade do ar não confiável durante o voo. Mas isso nunca foi verbalizado, e eu meio que entendo o porquê. O capitão agora enfrentava uma situação desafiadora, um stick shaker, velocidade do ar possivelmente não confiável e um piloto automático se comportando de forma inesperada. Tudo ao mesmo tempo e ainda durante a fase inicial de decolagem. Essa era exatamente o tipo de situação em que essa orientação sobre como priorizar múltiplas falhas causadas por uma pane de ângulo de ataque defeituosa teria sido muito útil. Mas como você deve lembrar, isso não foi fornecido. De qualquer forma, o capitão pressionou a mudança de nível e selecionou 238 nós no painel de controle do modo. Como a velocidade já havia acelerado acima das mínimas de retração, ele pediu ao primeiro oficial para começar a retrair os flaps, o que ele fez. O capitão girou o seletor de direção para a direita para 197 graus, provavelmente seguindo a autorização recebida. Mas então ele pareceu mudar de ideia. Ele pediu ao primeiro oficial para informar ao controlador que não podiam e solicitar permissão para continuar na direção da pista. Novamente, uma coisa muito inteligente a fazer. Mas o primeiro oficial não respondeu imediatamente a esse pedido. Possivelmente devido ao alto ruído do agitador de controle e à velocidade do ar que aumentava rapidamente. Em vez disso, cerca de 4 segundos depois, o piloto automático se desconectou repentinamente. Então por que isso aconteceu então? Bem, o piloto automático executa continuamente um autodiagnóstico e se o comando for para ele subir, mas ele não faz isso por um certo período de tempo, bem, então ele simplesmente se desconecta. E como ainda estava detectando uma situação de baixa velocidade incorreta, ele havia novamente entrado em uma reversão de velocidade, tentando ganhar mais velocidade, e por isso parou de subir. Durante esta fase, a aeronave atingiu 2,778 metros de altitude, aproximadamente 441,9 metros acima do solo, e começou a descer lentamente com os flaps recolhidos e a potência de decolagem ainda definida, enquanto o agitador do manche esquerdo continuava vibrando e a velocidade aumentava rapidamente. Devido à reversão de baixa velocidade, o piloto automático ajustou o nariz para baixo cerca de 4,6 unidades antes de se desengajar. Quando o capitão retomou o controle manual, o nariz já estava bastante pesado. E agora, como a aeronave estava sendo pilotada manualmente com os flaps recolhidos e com um ângulo de ataque percebido como alto, todos os critérios de engajamento para o sistema de aumento de características de manobra também foram cumpridos, então o trim começou a correr para a frente em alta velocidade pelos próximos 9 segundos. E enquanto isso acontecia, o capitão estava ocupado novamente pedindo ao primeiro oficial para solicitar a manutenção da direção da pista e para informar ao controlador que eles tinham problemas de controle de voo. Quando ele terminou essa frase, veio a primeira ativação do sistema de aviso de proximidade do solo, gritando, não afunde, pois sentiu que a aeronave estava agora descendo durante a sequência de partida. O primeiro oficial finalmente obedeceu e contatou o controlador, dizendo que não podiam prosseguir na partida. O capitão então o lembrou de pedir também a direção da pista, o que ele fez. No display de voo principal dos pilotos, uma mensagem vermelha de Pull Up apareceu junto ao aviso do sistema de alerta de proximidade do solo Não Afunde. Agora você pode ver como a situação estava se tornando cada vez mais avassaladora e confusa para os pilotos. Como o sistema de aumento de características de manobra foi autorizado a executar essa primeira ativação até o fim, terminou com uma configuração de estabilizador de 2 unidades e 1/10, que é uma configuração super baixa. O capitão mantinha o nariz pouco acima do horizonte, mas para isso precisava puxar com uma força de 90 libras, cerca de 41 quilos. Isso teria exigido todo o seu esforço com as 2 mãos, e agora ele começou a ajustar para tentar reduzir a força, mas só fez isso por cerca de 2 segundos. Vale mencionar outra característica do sistema de aumento de características de manobra que não havia sido apontada antes. Veja,
Porque foi implementado para inserir rapidamente o ajuste para aumentar a força do manche, o sistema de aumento de características de manobra ajustava a uma velocidade muito alta, a mesma velocidade que o ajuste elétrico manual se moveria se os flaps estivessem estendidos. Mas como os flaps agora estavam retraídos, a velocidade do ajuste manual havia reduzido para um ritmo muito mais lento, o que significava que quando o capitão agora ajustava na outra direção, não movia o ajuste quase tanto quanto o sistema de aumento de características de manobra havia movido. Além disso, o sistema de aumento de características de manobra foi autorizado a ativar por 9 segundos completos, enquanto o capitão só manteve seu interruptor pressionado por cerca de 2 segundos. Quando o capitão soltou o interruptor de ajuste, a configuração havia subido apenas cerca de 2,3 unidades, o que quase não representava mudança. Mas porque ele havia ativado o ajuste, o sistema de aumento de características de manobra agora havia sido redefinido e, portanto, estava pronto para ser ativado novamente. Então, por que o capitão não parou o sistema de aumento de características de manobra quando ele começou? E por que ele não ajustou tudo de volta como a Boeing havia previsto que os pilotos fariam quando projetaram o sistema? Obviamente, nunca podemos ter certeza absoluta, mas é crucial compreender a situação em que esses dois pilotos se encontravam. Quando a Boeing projetou este sistema, eles assumiram uma reação do piloto em até 3 segundos, mas isso era na ausência de outros problemas. Esta tripulação tinha um agitador de manche contínuo, informações errôneas e divergentes de velocidade e altitude, um piloto automático que acabara de se desconectar sozinho em uma situação já desequilibrada, e ativação do sistema de alerta de proximidade do solo, tudo ao mesmo tempo. É provável que o susto do desengate do piloto automático com a aeronave descendo fez com que o capitão perdesse alguns segundos ao assumir os controles. E o sistema de aumento de características de manobra já estava continuamente ajustando para frente. Então sua reação imediata teria sido tentar resistir à inclinação para baixo e encontrar um equilíbrio. E enquanto fazia isso, ele simplesmente não ajustou. A força que ele precisou aplicar piorou e aumentou conforme o ajuste mudava. Então, encontrar o tom correto teria sido extremamente difícil, e ele nunca teria sentido esse tipo de forças nos controles antes, nem mesmo no simulador. O fato de ele não ter ajustado mais após começar é mais difícil de explicar, mas talvez ele sentisse que não estava adiantando e tentou encontrar uma solução mais duradoura. O controlador aprovou a continuidade do voo enquanto o capitão anunciava a velocidade com os flaps recolhidos. Simultaneamente, o sistema de aumento de características de manobra foi reativado com o sistema de alerta de proximidade do solo ainda alertando "não afunde" ao fundo. O capitão, com toda a sua força, conseguiu manter o nariz do avião acima do horizonte e até subir um pouco, alcançando 1.500 pés acima do solo. E se você se lembra, é aqui que o acelerador externo deveria ter reduzido para a força de subida. Porém, como a vane de ângulo de ataque defeituosa ainda enviava sinais loucos, a altitude do capitão agora indicava quase 1.000 pés a menos. O acelerador externo permaneceu armado, com a força de decolagem definida. A velocidade deles agora era de cerca de 332 nós, ainda aumentando e também ainda indicando uma parada no lado esquerdo. A aeronave tinha uma inclinação de cerca de 2,5 graus e rolava suavemente de um lado para o outro quando a tripulação finalmente elaborou um plano para resolver a situação. O capitão convocou o primeiro oficial para auxiliá-lo. Ajuste, 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 ajuste comigo, e ele também ativou o ajuste elétrico manual, que agora parou a segunda ativação do sistema de aumento de características de manobra. Isso foi seguido por um ajuste manual para cima por cerca de 9 segundos completos. Como o ajuste manual era lento, ele só conseguiu voltar à configuração inicial em 2,3 unidades. O primeiro oficial sugeriu a sequência estabilizador, ajuste, corte, que fazia parte dos itens de memória do estabilizador descontrolado, sendo a orientação fornecida pela Boeing para resolver a situação. O capitão respondeu com uma voz tensa: "Sim, faça isso!" E o primeiro oficial fez imediatamente. Isso significava que as rodas de ajuste finalmente pararam de se mover, mas não ajudou na situação em que já estavam. A configuração de ajuste estava muito baixa e o capitão puxava com mais de 90 libras para manter o nariz acima do horizonte. Agora, a ativação dos interruptores de corte do ajuste do estabilizador realmente parou o sistema de aumento de características de manobra.
O gravador de dados de voo sentiu uma ativação do sistema de aumento de características de manobra neste momento sem o ajuste se mover, mas também removeu a principal maneira do piloto de ajustar a terrível força com a qual o capitão ainda estava lutando. De acordo com a lista de verificação não normal do estabilizador descontrolado, a aeronave pode ser ajustada manualmente usando as alças de ajuste nas rodas, mas isso trouxe seus próprios problemas únicos. A partir de 8h44, o capitão pediu ajuda ao primeiro oficial para subir e solicitou que ele informasse ao controlador sobre os problemas de controle de voo, perguntando se poderiam manter 14.000 pés enquanto tentavam resolver a situação. O controlador aprovou rapidamente e questionou as intenções, mas o primeiro oficial apenas disse que ligariam de volta, o que era o correto a fazer na situação. Durante esse período, a trajetória de voo foi errática, com a aeronave inclinando para cima quase 7 graus quando ambos os pilotos puxavam os controles, causando uma subida de 1.341,4 metros por minuto, e então inclinando para baixo cerca de 2 graus negativos quando o primeiro oficial agiu diferentemente, resultando em uma descida de 760 metros por minuto. 14.000 pés foram definidos no painel de controle do modo e logo depois o alarme de excesso de velocidade foi ativado. O capitão chamou por velocidade, o que o primeiro oficial repetiu. A aeronave agora havia excedido a velocidade máxima certificada de 340 nós, mas ainda nenhum dos pilotos reduziu a potência, o que pode parecer um pouco estranho. Mas você tem que lembrar que neste ponto, ambos os pilotos provavelmente estavam puxando com quase toda a sua força total no manche apenas para tentar manter o nariz acima do horizonte. Quanto mais rápida a velocidade se tornava, mais eficaz o estabilizador teria sido e mais força teria sido necessária para manter o nariz para cima e, além disso, reduzir a potência teria causado um impulso adicional para baixo, já que os motores estavam montados sob as asas e, portanto, a potência realmente ajudava a manter o nariz para cima. Em qualquer caso, o capitão, agora com cada vez mais desespero em sua voz, chamou: "Trim, está funcionando?" E o primeiro oficial respondeu: "Não está funcionando. Devo tentar manualmente?" Ao que o capitão explodiu: "Tente!" Mas aqui chegamos a um detalhe realmente diabólico. Como eu disse, o estabilizador agora estava sob forças aerodinâmicas extremas. Para que o primeiro oficial pudesse mover o leme, ele precisaria usar força muscular para girar a roda de compensação com as manivelas, possivelmente também na roda do capitão. Esse movimento seria então transferido por cabos para trás, onde começaria a girar o parafuso de ajuste para ativar o estabilizador e mover sua borda de ataque para baixo. Mas, simultaneamente, o capitão puxava sua coluna de controle para trás, desviando os elevadores na parte traseira do estabilizador para cima. Isso gerou um grande momento no ponto de pivô do estabilizador, resistindo à direção que o primeiro oficial precisava para ajustá-lo. Quando o primeiro oficial desdobrou a alça de ajuste e começou a puxar com toda a sua força, a roda de ajuste provavelmente não se moveu 1 centímetro. Deveria parecer que estava completamente congelado. Esse efeito não era ensinado em simuladores, e nem foi devidamente destacado no manual de treinamento da tripulação do piloto. Havia uma maneira de aliviar esse problema, chamada de manobra da montanha-russa, onde o piloto poderia momentaneamente aliviar a pressão traseira nos controles, tirando o impulso aerodinâmico por um curto período, durante o qual o ajuste seria possível. O piloto então puxaria novamente, repetindo a manobra mais tarde, daí a parte da montanha-russa. Mas essa manobra só foi descrita nos manuais para os antigos 737-200 e em nenhum outro lugar. De qualquer forma, era improvável que os pilotos em pânico descobrissem e estivessem dispostos a inclinar a aeronave para baixo a 1.500 pés de altitude. Em 2019, testei um cenário parecido em um simulador Boeing 737NG, mesmo com as forças não calibradas com exatidão. Para simular as mesmas condições, não houve qualquer chance de alterar o ajuste. Tive que pedir ao instrutor para congelar o simulador antes de perder o controle. Foi bastante assustador mesmo em um simulador. Johan, pressione o botão vermelho. Pressione o botão vermelho agora. Além disso, para a tripulação compensar totalmente as forças sentidas, o primeiro oficial teria que girar a roda de compensação cerca de 40 vezes,
já que cada unidade de compensação requer aproximadamente 15 voltas. Diante do que ele percebeu como uma roda de compensação presa, o primeiro oficial gritou que não estava funcionando. O capitão respondeu: "Ok, fique comigo", provavelmente se referindo a ajudá-lo com o ângulo de inclinação. Ele então repetiu essa frase várias vezes. Aqui é possível ouvir os sons tensos dos pilotos lutando para manter o nariz da aeronave para cima, enquanto o capitão reiterava a necessidade de alcançar 14.000 pés. Ele agora instruiu o primeiro oficial a solicitar vetores de retorno ao aeroporto, o que foi prontamente feito. O controlador respondeu e pediu que eles confirmassem que queriam voltar e pousar, e aqui você pode ouvir o capitão chamando: "Aguarde, aguarde, aguarde ao fundo". O primeiro oficial respondeu ao controlador, que então lhes deu uma direção de 260 graus para seguir. O primeiro oficial confirmou e ajustou o painel de controle do modo, atendendo ao pedido do capitão para manter o nariz da aeronave para cima. É provável que sempre que o primeiro oficial fazia algo além de puxar, o nariz agora se inclinava para baixo. Alguns segundos depois, o capitão gritou: 14.000! Ok, o que é isso? Aviso principal? Em uma aparente tentativa de fazer alguma solução de problemas aqui, algo que eles realmente não tiveram tempo para fazer até este ponto. Isso ocorreu apenas 4 minutos depois da decolagem. O primeiro oficial perguntou: "Atenção geral", pressionou o painel de recall e depois continuou com atenção geral, anti-gelo, e então o capitão completou com a vane alfa esquerda, que o primeiro oficial confirmou, mostrando que isso provavelmente era de fato o que estava causando os problemas. Ao fundo, o agitador de manche e o clacker ainda estavam soando, juntamente com um som muito alto de ar passando pelo para-brisa a velocidades extremas. A solução de problemas não foi além disso. O capitão começou a gritar, perguntando se deveriam arremessar. "Arremessar não é suficiente, arremessar não é suficiente", e então ele disse: "Levantem-nos". Ele se referia aos interruptores de corte do trim do estabilizador, desativados anteriormente como parte dos itens de memória do estabilizador descontrolado. Então, por que ele pediria para que eles fossem reativados novamente quando eram a única coisa que impedia o sistema de aumento de características de manobra de ser reativado? Bem, não podemos saber isso com certeza, mas acho que a resposta é tão óbvia quanto é angustiante com a configuração de trim atual que eles estavam experimentando e a velocidade em que estavam. Os pilotos simplesmente não conseguiam mais manter o nariz para cima. E o capitão sabia que antes dessas chaves terem sido ativadas, pelo menos seu trim elétrico estava funcionando. Ele provavelmente raciocinou que valia a pena ativá-los novamente para tentar equilibrar as forças ou até mesmo acionar o piloto automático. Às 8 horas, 43 minutos e 11 segundos, as chaves foram movidas para cima novamente e logo em seguida soou o alarme de desconexão do piloto automático, pois o capitão tentou ativá-lo sem sucesso. Segundos depois, o interruptor de ajuste foi acionado manualmente e o ajuste começou a subir por um momento muito curto, até novamente redefinir o sistema de aumento de características de manobra. Após 5 segundos, a roda de ajuste girou para a frente por 5 segundos, reduzindo o ajuste de 2,3 para 1 unidade. Uma situação inevitável para a dupla de pilotos esgotados. A força registrada no volante de controle agora diminuiu temporariamente de 100 libras, ou 45 quilos, para 75 libras, e isso imediatamente fez o nariz cair de meio grau para menos 7 graus e 8 décimos, e uma descida de 5.000 pés por minuto. A velocidade ultrapassava 380 nós, e apesar dos dois pilotos puxarem com todas as suas forças, com uma força total de 180 libras, ou 83 quilos, o nariz agora apenas continuava caindo mais, com o GPWS chamando terreno, puxe para cima, puxe para cima. Pode-se ouvir o capitão gritando incline para cima, Mayday, Mayday, Mayday até o fim. O gravador de dados de voo revelou que a aeronave estava com o nariz inclinado para baixo em 40 graus, voando a 500 nós com uma assustadora velocidade vertical de mais de 33.000 pés por minuto. A aeronave eventualmente caiu às 8 horas e 43 minutos e 44 segundos após a última ativação do sistema de aumento de características de manobra e menos de 6 minutos após a decolagem.
O impacto matou instantaneamente as 157 pessoas a bordo e criou uma cratera com mais de 10 metros de profundidade na fazenda etíope próxima ao aeroporto de Addis Ababa. Quando o controlador perdeu contato de radar e rádio com o voo, iniciou imediatamente o protocolo de emergência e a localização do acidente foi rapidamente encontrada. A notícia deste segundo acidente com o Boeing 737 MAX se espalhou rapidamente pelo mundo, chocando a comunidade da aviação. Lembro-me claramente de onde estava quando ouvi que isso tinha acontecido. A investigação do acidente começou rapidamente, e com a recuperação dos gravadores de dados de voo e de voz do cockpit, os investigadores perceberam semelhanças com o acidente anterior da Lion Air. Neste caso, porém, a tripulação havia seguido, ao menos por um tempo, o boletim da Boeing e usado os interruptores de corte do compensador de estabilizador. As autoridades etíopes proibiram voos do Boeing 737 MAX no dia 11 de março, seguidas pelas autoridades chinesas, indonésias e europeias no dia 12 e a Administração Federal de Aviação no dia 13. O resto do mundo seguiu rapidamente. O relatório final trouxe 88 conclusões e várias recomendações de segurança, mas em suma, o Boeing 737 MAX foi certificado com um sistema que, segundo meu amigo Björn, era como um tigre em um quarto escuro. Você poderia evitá-lo, mas se ele te atacasse, poderia ser fatal. Descobriu-se que a Administração Federal de Aviação havia delegado muita de sua responsabilidade aos seus representantes da organização de designação, basicamente funcionários da Boeing, que eram representantes da Administração Federal de Aviação e, portanto, haviam perdido o risco que o sistema de aumento de características de manobra representava. Obviamente, a Boeing não tinha absolutamente a intenção de que isso acontecesse, mas uma combinação de pressão comercial para colocar a aeronave no mercado e ações destinadas a evitar o treinamento de pilotos a quase qualquer custo acabou permitindo que esse sistema e sua potência escapassem pelas rachaduras e acabassem mais poderosos do que o pretendido, enquanto também dependiam de apenas um único sensor. Mas aqui é onde chegamos ao lado positivo dessa história, algo que eu sinto que foi completamente negligenciado por toda a cobertura da imprensa, e até mesmo pelo documentário da Netflix que também tentou explicar essa história. A Boeing e a Administração Federal de Aviação trabalharam incansavelmente nos 2 anos seguintes para corrigir cada detalhe do 737 MAX que as investigações haviam destacado. E quando a aeronave foi finalmente liberada para o serviço comercial, o sistema de aumento de características de manobra ainda estava lá, mas agora se tornou aquele pequeno gato numa gaiola que sempre deveria ter sido, não o tigre que se tornou. Agora também é obrigatório que todos os pilotos façam treinamento em simulador antes de serem autorizados a operar o MAX, incluindo como lidar com velocidade do ar não confiável, estabilizador descontrolado, agitadores de manche defeituosos e uma demonstração detalhada do sistema de aumento de características de manobra. Meu amigo Ben e eu criamos este curso complementar ao nosso curso virtual do 737 que vou linkar abaixo. Confira se estiver interessado. E o próprio sistema de aumento de características de manobra agora também está conectado a 2 VANI de ângulo de ataque e pode, em qualquer circunstância, apenas ser ativado uma vez, nunca redefinido. Se realmente foi ativado ou se um defeito no sistema é sentido, ele permanecerá inoperante pelo resto do voo. Esse fato por si só prova que o MAX não precisa desse sistema para voar com segurança. Várias outras melhorias e atualizações foram adicionadas ao design, incluindo o aviso de discordância do ângulo de ataque mencionado no episódio anterior. Devido a todos esses eventos, o MAX provavelmente se tornou uma das aeronaves mais rigorosamente inspecionadas da história. Haverá outros problemas? Eu mesmo voei no avião após sua recertificação e fiquei bastante impressionado. E eu viajaria nela como passageiro agora? A Boeing também acabou admitindo responsabilidade e, em 2021, chegaram a um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para pagar cerca de 2,5 bilhões de dólares em multas e indenizações às famílias das vítimas, bem como aos seus clientes de companhias aéreas. Essa aprovação abalou o fabricante americano de aeronaves até o seu âmago, e os efeitos desses 2 acidentes ainda estão afetando a Boeing hoje.
Estou acompanhando de perto no meu canal irmão, Mentor Now, que você definitivamente deveria conferir. Espero que esses 2 vídeos tenham esclarecido a história dos acidentes do Boeing 737 MAX. Se você gostou da minha explicação, considere se inscrever. Apoie meu trabalho e assista meu próximo vídeo antes de todos ao se juntar à minha equipe no Patreon usando o link abaixo. Agora, é possível presentear com uma associação, o que pode ser uma ótima ideia se você conhece alguém que gosta do meu canal e pode querer participar do meu próximo encontro no Zoom pelo Patreon. Assista esses 2 vídeos a seguir. Eles são ótimos. Tenha um dia incrível. Tchau.